Nessa aula do Doc 360, nós vamos abordar um tema que eu particularmente adoro, que é laringoscopia direta. Todo tema relacionado à via aérea é muito interessante e laringoscopia direta acredito que seja a técnica mais utilizada para abordagem de via aérea nos departamentos de emergência, no departamento de terapia intensiva. É uma realidade que aos poucos está se mudando para videolaringoscopia, que a gente tem uma aula também, uma outra aula vai ser abordada, mas nessa aula a gente vai falar sobre laringoscopia direta. Antes de falar sobre a laringoscopia, a gente tem que saber os materiais necessários para a laringoscopia direta. Precisamos de um cabo de laringoscópio, um cabo funcionante, precisamos de lâminas de diversos tamanhos, pois pacientes diferentes necessitam de lâminas de tamanhos diferentes. A gente precisa ter pilhas adicionais, materiais testados. Posteriormente, ao longo do nosso procedimento, a gente vai precisar de cadarço para fixação do tubo endotraqueal, um guia metálico, um bugie, cânula orofaríngea, que a gente utiliza o epônimo de cânula de Guedel, né, caso a gente precise ventilar esses pacientes ou resgatá-los. Ambu, que é o dispositivo bolsa válvula máscara, né? E sempre testado, não adianta só ter dispositivos. Todos esses dispositivos devem ser testados antes do procedimento, porque durante o procedimento não temos tempo hábil para testá-los. E um tubo orotraqueal. Lembrar sempre de testar o balonete desse tubo, ter vários tamanhos de tubo, porque da mesma forma que pacientes diferentes necessitam de lâminas de tamanhos diferentes, a mesma coisa se aplica ao tubo. Checklist. Temos todo esse checklist. Tem um cabo de laringoscópio? Tenho mais de um. Se eu tiver mais de um, ótimo, porque às vezes um cabo não está funcionante. Lâminas. Vamos testar a luz antes do procedimento. O que a gente mais vê é na hora de entubar o paciente, na hora de abordar a via aérea, tem aquela luz estroboscópica. Pilhas, cadarço, o guia metálico, o bugie já falado, a cânula, o ambu testado, isso é muito importante e eu quero frisar, vários tubos. Antes de entubar alguém, antes de partir para o procedimento, pega um tubo 6, um tubo 7, 7,5, 8. Se você sabe mais ou menos que tubo utilizar para o paciente, não precisa ter tanta variedade. A gente pede um número maior e um número menor do tubo base que vocês estejam utilizando. Vamos para a prática. Laringoscópio. Coisas que os livros não contam para vocês e são coisas extremamente interessantes na vida prática. Lâmina. A lâmina tem que ser compatível com o cabo. Ou seja, se na lâmina tiver uma marcação verde, você vai procurar um cabo com uma marcação verde. Não adianta você utilizar um cabo com marcação verde numa lâmina que não tem a mesma marcação. Por quê? Essas lâminas verdes, elas são compatíveis com um cabo verde, pois o sistema de iluminação desse cabo verde é através de um LED por fibra ótica. Não tem como você conectar esse sistema em uma lâmina que não tem essa demarcação. Então isso é o primeiro aviso para vocês. Olhem se a lâmina é compatível com o cabo. Da mesma forma que existe a lâmina verde, existem as lâminas que eu particularmente coloquei aqui como não verdes, que na verdade são lâminas que não têm demarcação. Mesmo lâminas sem demarcação, normalmente essas lâminas sem demarcação vão encaixar bem com cabos sem demarcação. Só que mesmo esses cabos existem padrões diferentes por marcas diferentes. Então antes de iniciar o procedimento, olha para a lâmina e olha para o cabo, vê se eles têm alguma demarcação verde. Se tiverem, são compatíveis. Se não tiverem, quer dizer que são compatíveis também? Não. Podem ser marcas diferentes. Então é sempre interessante ver se são da mesma marca e, se eu não souber, testa a compatibilidade. Introduz a lâmina no cabo e vê se a luz funciona. Se funcionar, é que o padrão de iluminação entre cabo e lâmina é compatível. Sempre o laringoscópio será segurado com a mão esquerda. A gente vai segurar o laringoscópio com a mão esquerda, pois a mão direita fica reservada para introduzir o tubo na via aérea do paciente. O laringoscópio ele é assimétrico. A parte esquerda existe uma parte metálica que vai acomodar a língua para a língua sair do seu campo visual e você, através da canaleta que está à direita, passar o tubo endotraqueal. Não tem como a gente laringoscopar alguém da forma convencional com a mão direita, porque senão para entubá-lo a gente teria que cruzar as mãos e vai atrapalhar completamente a nossa visualização. Lembrando sempre dessa incompatibilidade, tá? Isso daqui eu quero frisar muito bem, porque na hora
da emoção, na hora do manejo da via aérea, às vezes está tudo certo, os checklists foram feitos e o cabo é incompatível com a lâmina. Lâminas. Quais são os tipos de lâminas que existem? Lâminas curvas e lâminas retas. Lâminas curvas Macintosh, lâminas retas, lâmina de Miller. Quando que eu vou usar cada uma dessas lâminas? Por experiência própria. Se vocês já têm uma certa experiência com uma determinada lâmina, use essa nos pacientes de vocês, tá? Antigamente existia uma diferenciação que talvez lâmina reta a gente só usasse mais na pediatria, lâmina curva na nossa prática clínica do adulto, mas basicamente usem as lâminas que vocês estão mais acostumados. Eu particularmente uso lâmina curva para entubar adulto e lâmina curva para entubar criança. Eventualmente, se algumas crianças têm aquelas desproporções, criança tem desproporções de membro, né? E às vezes eles têm aquelas epiglotes muito longas que a própria lâmina curva, mesmo no ligamento adequado, acionando o ligamento para elevar a epiglote, ela é muito grande e a gente não consegue visualizar a via aérea. Nesse momento, seria interessante. Existem outros exemplos, mas de uma lâmina reta para a gente pescar esse epiglote e visualizar a lâmina, a via aérea do paciente. Como que a gente acopla o conjunto cabo-lâmina? Isso parece ser uma dica muito recorrente, mas assim, às vezes a gente tem dificuldade se a gente não tem muita familiaridade. Uma dica, deixe a lâmina paralela ao cabo. Se vocês deixarem ela de forma paralela, você vai ter tem 50% de chance de sucesso. Você vai tentar encaixar, se não encaixar é só girar o cabo, tá? Isso básico. Se a luz estiver falhando ou completamente apagada. Se estiver completamente apagada, primeiro, veja se o cabo é compatível com a lâmina. Se for compatível com a lâmina e a luz estiver falhando, às vezes é um problema na bateria, no caso pilhas, então a gente vai desrosquear a base do cabo do laringoscópio e ver se tem bateria lá, e se tiver a gente pode até trocar. Chequei pilhas, tô com pilhas novas, não estão funcionando, eu posso ver se a própria luz, o encaixe dessa iluminação que fica na lâmina, ele não tá frouxo, porque esses materiais, eles são sempre utilizados, sempre esterilizados, então às vezes falta um encaixe adicional. Como que a gente faz esse encaixe adicional? A gente pega a lâmpada e vai girando ali no sentido anti-horário, tá? Você gira no sentido anti-horário, vê se melhora a adaptação. Se melhorar, vai acender a luz. Se você fizer isso e não tiver alteração nenhuma, você já sabe que este não é o problema. Os engates com problema. Eu tenho um cabo verde e a lâmina, pela demarcação que vocês conseguem ver, ela também é verde. Um foi feito para o outro, mas então por que não está funcionando? Por mau uso, poderia ser um exemplo. O que é mau uso? Abre e fecha de qualquer jeito, engata de qualquer jeito, às vezes fica um espaço entre a lâmina e o conector. Quando a gente tem isso, o que nós podemos fazer? A gente pode ver se você consegue encaixar de uma forma um pouco mais próxima, mas às vezes, se esse encaixe já não é único, a gente vai ter que trocar o cabo e trocar a lâmina. Porventura pode ter sujeira nesse encaixe, bem onde encaixa a fibra ótica nesse caso, ou nos cabos e lâminas que não são demarcados com verde, o tipo de iluminação também não está com o encaixe adequado. O que a gente pode fazer? Pegar uma gaze ou alguma coisa e limpar essa região e ver se há alguma sujidade que está atrapalhando essa conexão.